Olá, você que me conhece, meu nome é Helene de Cássia Moraes Miciano, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de vivência passada e também agora estudando tarô e oráculos. Hoje, em nome de uma homenagem à semana que comemorou o Dia dos Professores, em agradecimento aos meus professores até então, eu convido você a pensar, a refletir, a lembrar do filme To Serve with Love, Ao Professor com Amor. Esse filme, ele fala de um professor que é contratado por uma escola americana e que ele entra na sala de aula e observa que os alunos estão bastante difíceis, bastante cada um com as suas histórias, bastante rebeldes, bagunçando, desrespeitosos, desdenhosos, arrogantes, enfim, criaturas bastante perdidas emocionalmente, bastante desestruturadas emocionalmente. E ele vai experimentando dia a dia técnicas de ensino, didáticas, como ensinar o quê, e o retorno dele é, em geral, em grande e enorme maioria das vezes, muito frustrante. Muito pelo contrário, além de ensinar, o que ele recebe são críticas. Críticas, desrespeito, ofensas, mas ele continua seguindo. Começa então, em determinado momento do filme, a pensar que talvez não seja esse o caminho dele. Ele chega a cogitar para ele mesmo, de muito leve, que talvez fosse melhor então renunciar. Mas a cada momento que ele pensa em desistir, cada momento que ele pensa em renunciar, em seguida vem uma grande vontade, uma enorme vontade de persistir e de tentar de novo, e tentar de um outro jeito, e tentar mais uma vez. O feedback continua negativo dos alunos. As tentativas dele continuam frustradas. Em algum momento, ele tem uma força de vontade. E aí eu te pergunto, onde será que vem essa força de vontade, né? Vamos falar dela daqui a pouquíssimo. Ele tenta novamente. E dessa forma ele passa o filme. Em algum momento, alguma coisa começa a mudar. E esses alunos começam a reagir um pouco mais positivamente. Inicialmente ele fica surpreso, mas continua. Ele também fica perdido. Ele não sabe muito bem onde foi que ele acertou. Quando ele começa a descobrir o jeito dele, ele começa a se aproximar um pouco mais dos alunos e os alunos dele. Vamos lembrando que dentro de toda essa dinâmica muito difícil para ele, professor, ele dá muitas broncas, repreensões, notas baixas, provas. E os alunos sentem isso como uma provocação, como ofensivo. E ele continua. E os alunos ainda reagindo mal, muito mal. Mas ele continua. Quando ele observa, os alunos começam a olhar para ele de um jeito diferente. Os alunos começam a perceber quem é essa criatura que a gente desdenha, maltrata, distrata e ele continua lá. Que é isso? Mas o professor continua lá, exigindo o que tem direito de exigir, dando o que é dever dele de dar. Ele continua lá. E mais para o final do filme, o que ele encontra, né? Ele encontra alunos que resolveram aprender, resolveram estudar, resolveram acatar regras, resolveram se dispor a uma disciplina importante e necessária na vida e na sala de aula, no caso. Resolveram respeitá-lo, resolveram
descobrir o valor da aula, o valor da escola, o valor do professor e descobrem. Com isso, o que acontece? Nesse filme, To Serve with Love, uma das coisas mais importantes é que esses alunos se estruturam emocionalmente. E o professor não se desestrutura emocionalmente. Ele recebe e segue com seus desafios. Enfim, no final, como diz o filme, há o professor com amor. Ele recebe todo o reconhecimento daquela classe. O que é um filme emocionante. Em especial nos tempos antigos, que são os meus, e nos tempos atuais, onde, que pena, mas os pais não ensinaram seus filhos a respeitarem os professores. E este é o mundo que nós estamos criando. Eu aconselho que nós revejamos os nossos valores. Se eu estou aqui hoje falando com você, é porque eu tive professores. A base do mundo está nas mãos dos professores. Ninguém vai a lugar nenhum sem eles. Ninguém vai a lugar nenhum sem professor. Não tem para onde ir. Sem aprender, não tem para onde ir, seja o professor do que for. A gente pode falar de professor de escolas, de formação, fundamental, médio, superior, podemos falar de professor de instrumentos, professor de dança. Não interessa ao professor. Professor de línguas, não interessa ao professor. É ele que vai te dar instrumentos para você seguir em frente. E cabe a nós, enquanto alunos, recebemos esse instrumento e fazermos o nosso melhor possível para desenvolvê-lo cada vez mais, sempre seguindo uma orientação do professor. Claro que existem alunos e professores, mas sem o ensino, sem a educação, sem o professor, não vamos a lugar nenhum. Estou aqui pensando, não tem. Se você pensar em algum lugar, você escreve para mim. Não existe lugar para ir sem professor. Como ajudam a estruturar emocionalmente tantas crianças, tantas pessoas? Mas assim como eu digo para os pais, o professor ele precisa ser professor. Amigo, admirador, é depois. Ele é professor. Assim como os pais. Os pais são pais, em primeiro plano, essencialmente pais. Depois são amigos, são professores, são colegas, o que quiserem. Mas são pais. Precisam ensinar respeito. Em casa se ensina educação. Aquelas palavrinhas mágicas que eu sempre falo. Por favor, obrigada, desculpa. Na escola, a gente aprende a se formar, as disciplinas escolares que vão nos levar à nossa vida profissional. A nossa casa, o nosso lar, a educação dos pais, levam para a vida. A escola é uma parte da vida que nos leva a uma outra vida que é a profissional, não a pessoal. Então, senhores pais, vamos educar nossas crianças dentro de casa. Senhores professores, vamos formar os nossos alunos. E aqui fica, com este filme, To Serve with Love, ao professor, com amor, o meu agradecimento a todos os meus professores e mestres. Agradeço sua audiência, agradeço os comentários, as sugestões
Estou te esperando lá no site elainemiciano.wixsite.com/caminhos da psicologia. Também no Instagram, doutora Elaine Miciano. No YouTube, doutora Elaine Miciano. E no Facebook, e por falar nisso. Agradeço e aguardo sugestões, comentários e perguntas. Obrigada.